Olá, queridos amigos de paz e de luz, queridos companheiros do nosso ideal espírita, companheiros da Casa de Maria Imaculada. Um abraço, querido. Que saudade, não é? Que saudade dos nossos encontros presenciais. E estamos aqui iniciando mais um ciclo de palestras, mais um ano que começa e a gente vem esse ano com algumas novidades interessantes, um site novo aí para que vocês possam assistir as palestras do centro, que vocês possam acompanhar a agenda das palestras com os temas, com os palestrantes, algumas coisas aí que vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E nós vamos falar hoje sobre um tema interessante, né? Assim, um tema que o título deixa a gente curioso, porta e chave. Né? O que tem a ver porta e chave com doutrina espírita, né? Afinal de contas, tem horas que aparecem uns temas assim que a gente fica dizendo assim, meu Deus, onde é que apareceu esse tema? De onde veio esse tema? E esse tema de hoje, ele vem de um texto que foi uma psicografia de Eurípedes Bassanufo, o Espírito, e ele vem através da mediunidade de Divaldo Franco e vai aparecer em um livro, Sol de Esperança, que foi um livro psicografado por Divaldo, onde aparece esse texto Porta e Chave, de autoria do espírito Eurípedes Bassanufo. Bom, basicamente o que esse texto vai nos trazer é algo que nós precisamos hoje estar muito atentos com relação à doutrina espírita, porque ele fala sobre, na verdade, é uma exortação aos espíritas com relação ao que fazer com o manancial de coisas, com a quantidade de coisas que nós recebemos da codificação. Observe que lá atrás, em 1857, quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, ele traz uma visão diferente sobre o cosmos, sobre a relação entre seres encarnados e desencarnados. Aí é uma mudança de paradigma. A revelação dos espíritos para Kardec foi uma mudança de paradigma. Primeiro, que eu não sei se tem na história, talvez não haja, um material de tamanha envergadura composto por diversas dimensões, através de trabalhadores multidimensionais. Isso realmente eu desconheço um trabalho de tamanha envergadura, de tamanha quantidade de produção literária, de informação, de técnicas, de coisas importantes que tenha sido objeto de um trabalho transdimensional, interdimensional, como foi o caso da doutrina espírita. Depois, a doutrina espírita, à medida que vai avançando no seu desenvolvimento, porque Allan Kardec vai aprendendo com ela também, ele vai também tendo o seu desenvolvimento a partir do contato com os espíritos, ele vai aprimorando sua visão sobre esse grande manancial de informação, ele vai percebendo que existe aí uma vinculação da doutrina espírita com Jesus. Essa vinculação, ela não é uma vinculação acidental, ela é uma vinculação proposital, porque dá sequência a um pensamento de uma civilização de que Deus, de alguma forma, através dos seus avatares, através dos seus mensageiros, trouxe essas revelações de primeira ordem para a humanidade e que começa na centralidade de Deus, lá atrás, com Moisés, né, a primeira revelação, em seguida com a ressignificação do papel de Deus amoroso por Jesus, e terceiro, esse Deus cósmico, esse Deus que é fonte, causa, cáusica de tudo, esse Deus inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas que está na natureza, mesmo que Allan Kardec tenha tido uma certa dificuldade de escrever isso, mas ele foi longe com essa ideia, ele foi mais longe do que era possível no seu modelo mental, mas ele foi. Ele foi quando ele admite a existência de um fluido divino que perpassa tudo, que preenche todos os espaços e envolve todos os seres.
Então, nessa construção do divino, a partir do divino, ele começa então a entender que há uma necessidade de fazer-se uma evolução espiritual como forma de ascese, uma forma de burilamento, de progresso espiritual. Ou seja, o progresso moral está diretamente ligado ao progresso espiritual. Assim como também ele vai relatar que o progresso intelectual faz parte desse grande dinamismo aí de desenvolvimento. Essa dinâmica de desenvolvimento inclui também aí o intelectual. Bom, mas quando Jesus aparece, vai na questão 625, quando ele traz realmente Jesus como o espírito mais perfeito e puro que já pisou na face da terra, e que ele faz uma constatação interessante dizendo o seguinte: Jesus é um parâmetro para o qual os seres encarnados devem mirar-se, portanto, Jesus como modelo e guia. Está ali nessa questão, nos seus comentários, Allan Kardec fala sobre isso. Então, a doutrina espírita se aproxima de Jesus, depois daí ele começa a desenvolver material literário, ou seja, ele começa a produzir realmente livros que têm a ver com isso. Ele vai produzir o Evangelho segundo o Espiritismo, 64, depois o Céu e o Inferno, 65, e posteriormente a Gênese, quando ele publica em 1868. Quando ele faz essa publicação desses esses três livros, ele aproxima de vez a doutrina espírita do Evangelho. Mas qual Evangelho? É essa questão que a gente precisa realmente verificar. Ele aproxima o Espiritismo do Evangelho, que se transformou depois de milhares de anos de manipulação evangélica, etc. Ou ele vai buscar as fontes, as bases primitivas do Evangelho, quando ele bebe de uma fonte de natureza original do Cristo. Talvez aí haja realmente a sustentação do cristianismo redivivo, ou seja, aquele cristianismo nascente, que agora tem a oportunidade de renascer mais uma vez, aparecer mais uma vez, com toda a sua pureza, com toda a sua singeleza, com toda a sua simplicidade, sem dogmas, sem nenhum tipo de penduricalho que possa atrapalhar ou direcionar o pensamento do cristianismo, né, o pensamento original dos textos que norteiam a vida de Jesus, em relação ao novo ensinamento do Espírito, ou seja, você considerar o Espiritismo como uma chave que decodifica os grandes mistérios do Evangelho, dos textos evangélicos. Nós estamos aqui discutindo se é texto original de Jesus ou não, estamos apenas dizendo que aqueles textos que se encontram no Novo Testamento, eles podem ser lidos à luz, né, da perspectiva espiritual. E com grande sucesso, né, de interpretação e de possibilidade. A última coisa que nós podemos fazer com relação a esse ponto é fazermos o que foi feito outrora com esse mesmo conhecimento. Quando ele chega na humanidade, o que a humanidade fez com isso? A humanidade pegou, né, e começou a incorporar uma série de coisas, foi lá no Velho Testamento, pegou as leis, e aí, claro, tem que se considerar que isso não foi uma coisa maldosa, não. Isso foi uma coisa natural, do próprio desenvolvimento. Tudo isso que nós estamos falando aqui não foi assim uma pessoa engendrando o pensamento do mal, vou dominar o mundo, vou alterar os textos para dominar a cabeça das pessoas. Isso é coisa da modernidade. Naquele tempo, não era assim. Naquele tempo, na igreja primitiva, nós tínhamos uma figura, que era a figura de Tiago, o irmão do Senhor, né, que é historicamente conhecido aí como irmão de Jesus. Ele era um dos 4 nominados no Evangelho. Além deles tem Simão, tem Judas, tem José, né, que também estão nominados no Evangelho. E Tiago, ele era um judeu daquele ortodoxo. Ele tinha aquele negócio de adorar a lei, o negócio dele era na rigidez da lei, ele não queria saber de negócio de abrir para os gentios,
ele até depois flexibiliza um pouco, mas as brigas que ele teve com Paulo, as brigas homéricas que ele teve com Paulo, foi em relação a esse ponto, ou seja, havia necessidade de miscuir, de misturar muito daquilo que era o conhecimento do passado no presente. Não se tomou o Novo Testamento como um documento como o Espiritismo, por exemplo. Ele poderia pegar e começar do zero, né? Ele vai lá atrás e bebe de uma tradição, de uma fonte, uma tradição, porque já existe essa tradição, já existe a fundamentação, ela é boa, não é ruim, bebe-se dela. Assim também fizeram com o Velho Testamento, né? Vamos pegar do Velho Testamento, vamos beber do Velho Testamento. E o Velho Testamento transfundiu-se, né? Passou aí a incorporar esse novo documento, porque trouxe essa cultura que estruturou o pensamento da primeira igreja para os tempos de hoje, né? Então, mas essa mudança, essa transposição, ela não foi simplesmente assim pegar uma cultura e botar aqui um apêndice, Velho Testamento, aqui o Novo Testamento, não. Há todo um conjunto de mistura aí no processo que dá esse sabor do que hoje se conhece como cristianismo. E a doutrina espírita, como ela também ela nasce de uma mesma natureza, uma natureza muito igual, ela é disruptiva, ela quebra um parâmetro, uma forma de pensar a respeito de determinado assunto, ela também precisa verificar o que ela vai caminhar para frente, de que forma ela vai caminhar para frente. A advertência que o nosso querido amigo de Sacramento vai nos dizer, o nosso querido Eurípides Bassanufo, é justamente esse alerta. Ou seja, já que nós estamos diante dessa proposição, como é que nós vamos lidar com isso, né? Como é que nós vamos praticar o espiritismo? O espiritismo é algo que você consiga ter uma relação com ele da mesma forma que um cristão tem com seus livros sagrados? Porque, repare, o cristão tradicional, ele vai na igreja, ele vai no templo, ele faz as suas orações, ele assiste a homilia, né, que acontece por lá, ele participa ativamente, aquele ambiente, uns com música, outros com muita alegria e tal, ele participa daquilo ali, que é o culto, a missa, e ao final ele vai para casa e à medida em que ele vai se envolvendo nisso, ele vai tendo um certo orgulho em dizer, sou tal denominação. No caso do espiritismo é um pouquinho diferente, né? Porque o espiritismo, como é uma doutrina de espírito, ela não é voltada para as aparências humanas. Ela não é voltada, por exemplo, para vivermos as superficialidades com o espiritismo. O espiritismo não cabe no espiritismo você ir para um centro, assistir uma palestra, tomar um passo e voltar para casa. Não é a mesma coisa, né? Então, enquanto que na gênese cultural das religiões tradicionais o modelo é esse, o espiritismo inclui as dimensões transcendentais, inclui a espiritualidade, inclui as comunicações mediúnicas, inclui a possibilidade da incorporação mediúnica, inclui uma série de questões que, enquanto nos arraiais das outras religiões é tratado, né, das religiões de base cristã, isso é tratado como uma exceção, dentro do ambiente espírita é tratado como regra. Ou seja, é regra existir espírito que se manifeste espírito dentro do centro espírita. Claro que na hora certa, do lugar certo, mas isso não é dado como estranho se isso acontecer. Não é necessariamente o maligno que está se apresentando ali, é um espírito, é um irmão necessitado ou não, que vai chegar ali e dar uma comunicação. Então, de maneira principal, o ambiente é diferente. Não estamos falando da mesma coisa, não estamos falando que o espiritismo é uma religião que você pratique, como se pratica uma religião tradicional. A recomendação que o espiritismo traz em relação ao espírito que evolui é o seguinte: não existe recompensa. Você não ganha nada sendo espírita. Você não ganha
nenhum tipo de prerrogativa, lugarzinho especial, janelinha, quartinho com vista para os paraísos celestes. Você não recebe nada disso. Ao contrário, às vezes você, quando começa a ter um pouco mais de lucidez, você começa a enxergar as coisas com um pouco mais de dureza e a vida parece se tornar um pouco mais áspera. Em verdade, ela está apenas mostrando para você a capacidade que você pode ter de resistir ou reagir às adversidades que lhe são possíveis de serem apresentadas. Porque essas adversidades, se elas fossem mostradas a alguém que não tivesse a preparação para lidar com elas, seria um desespero total. A pessoa ia enlouquecer. Então, na medida em que você agora tem a possibilidade de compreensão, você pode lidar com coisas mais sofisticadas, coisas mais ásperas, coisas mais duras. Então, quando o discípulo está pronto, o mestre prontamente aparece. Então, às vezes acontece isso, e isso gera na cabeça das pessoas um certo ar de desespero e até de arrependimento, porque se eu não tivesse sido espírita, talvez essas coisas não estivessem me acontecendo. Fica parecendo que é espírito negativo que traz aquele tipo de coisa para a vida da pessoa. Então tem uma série de variáveis que precisam ser compreendidas, que estão ligadas à transdimensionalidade, que se não forem bem compreendidas, vão gerar distorções. Claro que vão gerar distorções. Vão gerar distorções, assim como gera-se distorção quando você pega um evangelho dentro de uma casa espírita e trata da mesma forma que um padre trataria numa igreja católica. Gera distorção, porque Allan Kardec teve uma preocupação enorme de desqualificar, não digo desqualificar, mas explicar melhor os milagres de Jesus. Explicar melhor prédicas, coisas que foram colocadas, a mensagem apocalíptica de Jesus foi totalmente refeita ou repaginada com a chave que o Espiritismo traz para decodificar os textos evangélicos. Se nós pegarmos esse manancial e simplesmente mudarmos a chave e dissermos assim, agora eu não entro mais naquela porta, eu entro nessa, mas é a mesma coisa, talvez nós não estejamos praticando o Espiritismo como ele nos chama para participar. Então a primeira coisa é, nós somos espíritos que estamos evoluindo. Nós somos espíritos que estamos crescendo, nós somos espíritos que estamos desenvolvendo. Então é natural pensar que como eu desenvolvo espiritualmente, como eu desenvolvo espírito, como eu me desenvolvo ao ponto de galgar os espaços que me separam da minha angelitude, não no sentido da asinha do anjo, mas no sentido da luz, da plenitude do espírito. A plenipotência do espírito, a capacidade do espírito adquirir o máximo da sua potência a partir do momento em que ele tenha discernimento para lidar com as suas forças espirituais. Então, nenhuma reza, nenhum joelho dobrado, nenhuma reza, nada vai conseguir fazer essa mágica do espírito se o sujeito não viver uma experiência exitosa de transformação interior. Quando a gente fala de amor, por exemplo, pense no amor. O amor é uma coisa linda, maravilhosa, mas o amor que é experimentado por nós é um amor carnal. Nós confundimos afeto com sexualidade, a gente confunde uma série de coisas com afeto e a gente trata amor com nome, né? Amor é um proteu, ele tem várias formas, várias caras e várias possibilidades, uma palavra polissêmica, com vários significados. Então, qual é o significado que nós mais praticamos? O carnal, o amor eu te amo, você me ama, a gente se ama enquanto for possível, né? Como se uma vez galgado ou atingido o estágio máximo do amor, alguém fosse capaz de desamar alguém. Começa daí o equívoco, né? Então, quando a gente fala de amor, amor ao inimigo, amor ao próximo, é preciso entender que esse amor não é esse amor carnal, que você não consegue sentir amor por inimigo. Esse amor você só sente por gente que é bonitinha, cheirosinha, bacana, legal, que te inspira
desejos e paixões, ou filhos, ou parentes, pessoas que estão mais próximas. Mas amar pessoas desagradáveis que fazem mal pra gente, isso aí é um patamar mais alto. Então, o que é a capacidade desse amor? É possível se amar assim? É claro que é. Basta que o indivíduo se desconstrua na sua caricatura ego estratificada e comece a estruturar a sua ação plena na expressão do self já potencializado. Ou seja, o indivíduo que já é potência amorosa, ele agora aprende a usar essa potência amorosa em ato. Ele aprende a transformar em ato, botar em ato, colocar em ato aquilo que já é nele o germe potencial. Deus nos criou como amor. O que nós precisamos fazer? Precisamos cuidar da nossa expressão, que quem cuida somos nós, porque somos conscientes, esse é o presente que a gente ganhou da divindade. E aí, a partir dessa nossa construção, a gente libera as forças interiores amorosas. E o amor, quando sai, ele é um sol. Ele não procura endereço, não. Entendeu? Ele sai porque o sujeito ele é amoroso, porque a sua natureza é amar. Ele não ama por quê ou para quê. Ele ama verdadeiramente. Então, tudo isso tem a ver com o nosso crescimento, nossa evolução. A gente não aprende a amar forçosamente. Ah, o amor tem um código. A arte de amar, de Erich Fromm. Ele dá lá umas dicas. Mas quando a gente está falando de amor, esse amor assim, bem coisa, é amor de desconstrução mesmo. É amor de uma despersonalização. É amor de uma possibilidade de expressão mais profunda. Isso, o Cristo ele vai nos dizer isso de uma maneira que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder a vida. Porque é isso, essa vida que a gente quer ganhar, que essa vida individualizada, é uma aposta ruim. Não é uma aposta boa, não. Tá certo? Não é. Decididamente não é. Se a gente quiser até discutir isso do ponto de vista do utilitarismo, eu não tenho o que discutir, porque na hora que a gente começa a discutir isso do ponto de utilitarismo, eu não tenho razão. Do ponto de vista utilitarista, o que importa é ser feliz. O que importa é a felicidade do maior número possível de pessoas. Mas se a gente estiver discutindo isso do ponto de vista prático, da razão, aí não, aí tem um bocado de coisa pra gente falar aí, pra gente discutir, que é justamente eu vou viver a minha vida voltando para um princípio utilitarista do preciso ser feliz agora, ou eu vou viver construindo uma realidade a partir dos fundamentos da doutrina e do Cristo, do ensinamento do Cristo, não os dogmatizados, mas os reais, os que foram plantados lá atrás como grande disrupção, que levaram inclusive aquele homem à morte, porque eles eram tão poderosos que as pessoas não suportaram durante tanto tempo conviver com alguém com aquela transformação. E aí, claro, o ser humano é assim, ele destrói aquele que o incomoda. Faz assim. Até hoje, essa é a prática cotidiana. Então, no texto, especificamente, que está nesse livro, Aos Espíritas, que é uma coletânea de psicografias de Divaldo Franco, esse livro fala muito sobre união, sobre unificação da doutrina, e justamente essa mensagem essa mensagem de Eurípides, ela vem falar sobre isso, né? Ele começa assim: mantenhamos a vitalidade da doutrina espírita no âmago da nossa alma, no âmago da nossa alma, vivendo-a integralmente no dia a dia do nosso caminho. Espiritismo é vida, e vida que se manifesta de forma abundante. Olha aí. Isso é outra coisa também que Jesus diz. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante não é depois de morrer. Não é o reino dos céus. Jesus não prometeu o reino do céu depois da morte para ninguém. Ele prometiu um reino do céu na terra. As pessoas poderem viver aquele lugar onde de repente uma transformação ia acontecer e as pessoas iam ter uma implantação de um reino divino na terra com as figuras emblemáticas especiais, com direito a filho do homem e tudo mais, que iria permitir a transformação de uma sociedade cheia de corrupção e de tudo, uma sociedade de valores novos. Então o Espiritismo, ele resgata isso. Na medida em que os seres humanos se compreendam como seres espirituais, eles vão poder se transformar em pessoas melhores. E o mundo vai melhorar quando as pessoas forem melhores. Diante da sombra, não
imprequemos contra a noite. Olha aí, ó. Acordamos, ou melhor, acendamos uma luz clarificadora e sigamos em frente. Quando tiver tudo estranho, quando tiver tudo apagado, quando tiver tudo esquisito, lembra que você é um espírito imortal, lembra que você é divino, lembra que você tem forças na sua alma que não estão sendo utilizadas porque a gente não usa mesmo, a gente joga fora. Lembra que nós temos outras opções, sempre opções de ver o mundo. Nós temos a forma, o pensamento estoico, né, de ver o mundo de uma maneira diferente, mais positiva, de uma maneira melhor, de uma maneira mais real. E com isso a gente ressignifica a nossa experiência, né? Ante o obstáculo, prossegue ele, não aprovemos o óbice, não é? Não aprovemos o óbice, ou seja, o obstáculo, a gente não fica aqui falando do obstáculo, né? Contornemos a dificuldade e sigamos resolutos. Ou seja, a gente ficar aqui, mas é tão difícil, é tão complicado, meu Deus, é sempre assim, é uma coisa horrorosa. Pô, tudo bem, o obstáculo está aqui, eu vou ficar o quê? Olhando para ele, endeusando ele, levantando as mãos para ele? Não, eu sei que ele tem, porque obstáculos há na estrada da evolução. Criados por quem? Pela ignorância dos transeuntes, dos viajores. Os ignorantes criam obstáculos, por quê? Porque nós não conseguimos enxergar uma realidade, como se dizia antigamente, quando não tinha luz nas cidades, não se enxerga um palmo adiante do nariz, né? Tudo escuro. Então, quando nós estamos nessa condição, é natural que a gente tropece, que a gente chute pedra, que a gente cometa erros. É natural que aconteça isso. Aí ele vem dizendo assim, ó, em face do abismo, não maldigamos a tentação da queda. Transponhamos o fosso e continuemos intimorados, né? Cabeça para frente, firmes, resolutos. E diz assim, Jesus vem aqui reforçar a ideia realmente lá da questão 625, é a nossa ponte de ligação entre a terra e aquilo que se chama de céu, que em verdade é um plano espiritual. Jesus é o hálito que nos sustenta e sua mensagem de amor é a linfa poderosa que nos nutre, dulcificando-nos interiormente a fim de que possamos atingir o ideal alcançado, que é o da nossa integração no espírito do bem. Tá vendo? Então, espíritas, meus irmãos, prossegue o nosso querido Bassanufo. Não somos estranhos peregrinos nessas sendas redentoras, mas antigos dilapidadores da palavra da fé. Aqui é que entra justamente ele dizendo o seguinte. Lembra que eu falei que lá atrás nós tivemos a alteração do texto, tivemos a modificação do pensamento original? Pois é. Grande parte daqueles que hoje engrossam as fileiras do movimento espírita no Brasil, talvez no mundo, são ex-frequentadores das igrejas, das sinagogas, dos templos, de um modo geral. E no momento em que estivemos nessas circunstâncias, nós não tivemos o cuidado de lidar com essas questões de forma prudente. E ajudamos de alguma forma, ou pela inércia, ou pela concupiscência, pela corrupção dos nossos sentidos e pensamentos, nós ajudamos, de certa maneira, a criar as anomalias que se perpetraram em nome de Jesus e de Deus ao longo desse tempo todo aí, né? De alguma forma, quando a corrupção, quando os pensamentos libidinosos, quando a hipocrisia imperou nesses lugares, esses espíritos que estão hoje encarnados, tentando de uma forma diferente reparar as suas condições por conta desses percalços, né, dessas coisas do passado, certamente hoje não seria uma senda de flores, né? Nós recebemos uma ferramenta na mão e um campo árido, né? Não foi um campo florido, de terra produtiva, não. A gente recebeu nas mãos as sementes do semeador. E a gente sabe que essa semente vai cair na estrada, vai cair na pedra, vai cair em espinho e eventualmente vai cair numa terra produtiva que vai dar um bocado.
Mas nós não podemos desanimar diante da nossa missão, que é fazer essa doutrina sair dessa mesmice mental humana que tenta pegar tudo e engessar dentro de um modelinho encaixado do domingo, do sábado, da semana, para transformar isso em uma coisa que possa verdadeiramente alterar os destinos da nossa vida enquanto espíritos encarnados. Ontem, assolados pela ilusão, desequilibramo-nos e em sintonia com os dominadores do mundo, transitoriamente implantamos a mensagem da fé sob a chibata da impiedade. Aqui, ó, tá vendo? Em nome do evangelho restaurado, galopamos o corcel da ousadia destruidora, perturbando a conceituação da verdade, e por essa razão nossos celeiros de esperança e paz jazem vazios. Então, tá aí, vazio, o lugar, né, onde a gente, de certa forma, deveria estar com os arraiais cheios de... Né, os nossos silos morais deviam estar cheios de boas experiências, estão vazios. Por quê? Porque na hora que a gente recebeu um título, recebeu lá um laurel qualquer, a gente ficou achando que aquilo era pro ego. Aí o ego se destrói, o ego se destrói tudo. Aí na hora que ele entra nessa situação aí, ele acha que ele é o cara, que ele pode, que ele vai fazer tudo, que ele vai transformar tudo. Aí acaba com o ser humano e mais meia banda do bairro todo, né? Aí diz aqui, desejando nos servir aqueles dias idos, macumunamo-nos com a insensatez e semeamos a desídia e a intransigência para com os outros, ferindo-os fundo nas cogitações superiores. Agora choramos, sem um consolo, e sofremos o acúlio é uma ponta afiada, um aguilhão, né, de singulares remorsos. Isso, claro, no âmbito do espírito, que por sua vez se reveste em angústias, ansiedades, depressão, síndrome do pânico, essas coisas que a gente sente hoje. São conflitos da alma, claro, a alma pressionada pelos eventos exteriores e dentro também pressionada pelas culpas e pelas coisas do passado delituoso, pressiona uma estrutura psíquica, biológica, que causa o esfacelamento das condições normais do cérebro, que promovem a falta de energia vital para que nós, então, possamos continuar vivendo a vida. E isso, pessoas caem mesmo, vão para a cama, necessitada de tratamento médico, de remédio para reequilíbrio neuroquímico, mas isso não cura, isso restabelece, isso dá uma condição do sujeito ter força para refletir, para pensar e etc. Mas o que cura realmente um estado desse é sair desse vórtice, é sair desse lugar, é sair dessa condição negativa que a gente se colocou por conta desse grande emaranhado de coisas que nos absorve o tempo inteiro, né? Então aí ele diz assim, ó, retornamos aos sítios antigos para os joeirar. Estamos aqui para trabalhar, né, para abrir novos campos. Não somos outros viandantes, senão aqueles corruptores da verdade. Não é espírito novo que está sofrendo, é espírito que já traz essa história. Se a gente está levantando essa bandeira hoje, essa bandeira está vindo aqui hoje para que a gente levante, é uma oportunidade que nos está sendo dada para que nós possamos ajudar o mundo um pouco, né? Eu, particularmente, acompanho o movimento espírita no mundo e sei, posso afirmar a vocês aqui com muita certeza, de que a bandeira espírita, eu vou usar aqui um termo que eu não gosto, mas eu vou usar só para representar um recorte do pensamento da espiritualidade, que é o kardecismo, ou aquele pensamento espiritualista no recorte estabelecido pela codificação de Allan Kardec. Esse conjunto ele tem pouquíssima reverberação ainda no mundo, embora isso não seja relevante. O relevante não importa o cheiro que tenha a flor, ela sempre vai ter o mesmo perfume. Não importa o nome que você chame isso,
O que importa é que a pessoa entenda, compreenda e se transforme a partir desses ensinamentos para que ela possa mudar a vida dela, transformar a vida dela. Não estamos diferentes ainda, prossegue o nosso querido amigo, antigos negadores do Evangelho do Cristo, conquanto dizendo servi-lo, aqui de mãos dadas tentamos reacender a lâmpada apagada do ideal, para que então ardam novamente as flamas da caridade, do amor, da pureza e da humildade. Não é? Então, é isso, amigos. Olha só o texto que Barçanufo vai nos trazer. Esse homem serviu na caridade de uma forma grandiosa, morreu cedo, não é? Foi colhido por conta de uma doença, mas era uma pessoa espetacular, um trabalho na área de educação incrível que ele fez, e isso realmente mostra, ele tem créditos morais para falar e escrever um texto desse. Ele viveu como encarnado, fez o trabalho dele, e no plano encarnado, no plano, né, do espírito, ele tem o direito de apresentar as coisas da forma que ele viu, da forma que ele entendeu, e ninguém como melhor do que ele, que deve ter passado também por esse, como ele afirma aqui, passou por essa situação, ele traz esse entendimento ampliado a respeito da questão. Não regateemos esforços. Não negligenciemos. Se necessário, troquemos a vida perfumada da ilusão pela áspera senda que conduz à imortalidade triunfante. Aquilo que nós já comentamos lá atrás, ou seja, é a troca. Né? É mamon, ou é esse outro lado aqui, que é o lado da espiritualidade, é o lado da imortalidade. Ninguém está pedindo para... Eles não pedem para a gente abandonar tudo, não, porque isso é irresponsabilidade. Ele pede para que nós reavaliemos os valores, ou ressignifiquemos os valores das nossas vidas. Se nós vamos ser escravos de um determinado tipo de coisa, ou se nós vamos nos dedicar a outras coisas que são também importantes. Porém, há uma diferença entre os dois cenários. Em um, nós estamos valorizando algo que é perecível, que é impermanente, que passa, e no outro, algo que é eterno. A escolha é racional. Eu vou valorizar algo que é para sempre, ou eu vou valorizar algo que vai acabar daqui na esquina e eu não sei quanto tempo dura. Pode durar 10 anos, 40 ou 5 minutos, ninguém sabe. E ainda bem que ninguém sabe. Né? Ou seja, o tempo é impermanente, o tempo é incerto. Só o Pai Celestial assim o sabe. Porém, uma coisa é certa, ele é impermanente. Ele para. Ele chega uma hora que ele cessa. O de cá, não. O de cá é eterno. Eterno significa dizer sem um final. Mudemos a cláusula. Não. Ele diz assim: mudemos a cásula brilhante do realce pela cógula modesta da renúncia e do anonimato no bem. Amemos para sermos amados. Semeemos bênçãos para colher alegrias. Plantemos esperanças para que nossos pés jornadeiem pelos caminhos da segurança. E, sobretudo, sejamos fiéis ao Cristo, a fim de que o Cristo domine na intimidade dos nossos espíritos. No amanhã, nem mais tarde. Não amanhã, nem mais tarde. Eis que soa nosso santo momento de ajudar e de renovar a cada um de nós. Desdobremos esforços, começando cada um, intimamente, a tarefa de burilar-se, lapidando as imperfeições, para que a semelhança do diamante puro, arrancado da lama, do cascalho, que reflete a luz, possamos refletir o sol da crença na sua pujança de claridade e ideal de nobreza. Né? É uma grande transformação de vida. Aí ele vem dizer que nós, espíritas, somos o sal da terra e que nós estamos, portanto, no portal da luz. Né? Vencei-o penetrando-lhe a aduana no portal da luz. É a porta. É aí a porta. A porta está diante de nós.
A chave nós temos. É a doutrina dos espíritos codificada e ajudando a interpretação das mensagens originais do Cristo que podem verdadeiramente impactar na transformação das nossas almas. Ou seja, nós estamos diante da porta e temos uma chave que abre essa porta. O Evangelho é porta, a codificação de Kardec é a chave. Eis aí o casamento que Eurípides vai trazer em relação a isso. Jesus é o apelo e a doutrina é um instrumento que nolo traz outra vez. Isso é muito legal, né? Então, ele é o apelo, ele é a lembrança de que nós temos um trabalho a fazer e o instrumento para que nós possamos, então, resgatar o Cristo na sua pureza é a doutrina espírita, sem dogmas, sem mistificações, sem precisar de grandes hipérboles, de coisas maravilhosas, etc. Nada disso. Coisa simples. É apenas entender que nós somos um com o Pai. O conceito monista mais bem aplicado, mais bem explicado, o monismo no seu sentido mais puro. Eu e o Pai somos um, eu e você somos um, nós todos somos um, e somos, eu sou, eu não estou, eu não pareço ser, eu sou. Sou no sentido da plenitude, no sentido da completude. Marchemos, prossegue nosso querido amigo, amando, vivificados pelo elixir que flui no dever puro e santo, e fascinados pelo estímulo contínuo da mensagem sublime e consoladora do Evangelho vivo e atuante. Não desanimemos nem receemos jamais. Segui a paz por todos e aquela santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Falou isso Paulo quando se dirigia aos hebreus. Reuni os joelhos desconjuntados e marchai resolutos, prosseguiu conclamando o mesmo Paulo. Paulo era uma figura, né? Paulo era casca grossa. Paulo, ele era aquele trator que saía pelas estradas arrebentando muros, cercas, né? Quebrando, aproximando pessoas e ao mesmo tempo alargando fronteiras. Um grande conector de pensamento para a época que fez com que o pensamento, né, do Cristo se espalhasse pelo mundo com todos os seus vieses, mas de certa forma importante, porque carregou aí a mensagem de Jesus para o mundo. Espíritas, meus irmãos, vai concluindo nosso querido amigo Eurípides, amai, servi, pregai, vivei a doutrina do Cristo no altar das vossas vidas. Veja aí que não é em lugar específico. Não é lá no centro, nem na igreja, nem na sinagoga, em lugar nenhum. É no altar da vida. Acabar com o negócio de hipocrisia, viver de verdade. Que em breve já não sejais vós a viver, mas o Cristo vivendo em vós. Como dizia Paulo, eu morro todos os dias, mas o Cristo renasce em mim. O Cristo renasce em mim. Então, essa ideia realmente de uma substituição do modelo do ego, da ignorância, do modelo dos equívocos, para o modelo da liberdade. É difícil isso, gente? É muito difícil. Isso que eu estou falando para vocês aqui é muito difícil. Mas não tem outro jeito. Se nós fôssemos pessoas racionais, fôssemos pessoas que agíssemos somente pela razão, bastaria a codificação dos espíritos, bastaria 2000 anos de cristianismo, junta duas peças e a gente tem um código da vida. As pessoas racionais iriam entender isso. Se eu sou um espírito, que eu tenho uma vida eterna, que eu não vou morrer e vou apagar, eu vou continuar carregando minha consciência, eu vou cuidar dela, eu vou cuidar da minha consciência. Agora, a gente sabe de tudo isso e faz tudo diferente, então a gente precisa escolher se o momento realmente não é agora da gente reviver a possibilidade. Estamos todos recebendo na mão esse grande manancial de transformação humana e nós estamos fazendo o que com isso?
a mesma coisa que a gente fez da outra vez, transformando, embelezando do nosso jeito, da forma que a gente acha que embeleza, né? É hora da gente simplesmente parar de fazer coisas que a gente acha que estão na nossa cabeça e tentar nos debruçar melhor no estudo, no aprofundamento desses ensinamentos e na prática, na aplicação prática em nossas vidas. O que Eurípides Barçanufo nos diz é que a doutrina espírita não é uma doutrina de simpatizantes ou uma doutrina de eventuais circunstantes, pessoas que passam, pessoas que estão ali por questões circunstanciais. Não. A doutrina espírita é para pessoas que queiram viver, é para viventes da experiência do espírito. Aqueles que queiram, aqueles que desejem e aqueles que necessitam viver essa experiência, é nesse lugar que cabem aí os espíritos. Diante de nós, a porta da libertação e da plenitude. Em nossas mãos, a chave que abre esta porta. Mas para abrir a porta, tem o discernimento, o livre-arbítrio e a vontade de cada um de nós, de fazermos este movimento, encaixar essa chave, fazer aquele giro tradicional, abrirmos a porta e uma vez enxergando o que existe do outro lado da porta, fazermos a transposição do umbral para esse novo lugar. Umbral, nesse caso, é somente o lugar da porta. Fazermos a passagem para esse outro lugar. E no momento em que a gente passar para esse outro lugar, a gente não olhe mais para trás. Simplesmente pegue nossa charrua, carregue nossa cruz e sigamos em paz, tirando amorosamente, ao longo da estrada, os pequenos pedaços de pedra, os pequenos obstáculos que vão sendo contornados na medida em que nós vamos ter consciência de que eles estão ali por uma razão específica e não porque nós estamos sendo castigados por alguém. A partir do momento que a gente começa a ter essa visão amorosa, o nosso amor vai fluindo, nós vamos aprendendo a amar, nós vamos aprendendo a sermos espíritos verdadeiramente. Aprender a ser espírito imortal é uma coisa maravilhosa, uma experiência que quem já fez conta, relata, que é de uma grandeza e de uma possibilidade infinita de felicidade e de contentamento. Portanto, meus amigos, sigamos nessa linha, sigamos nessa reta, vamos lá passar por essa porta difícil, sem olhar para trás. Tenho certeza de que o mundo ele vai continuar um tanto quanto confuso, porque o mundo é cheio de pessoas confusas mesmo, mas faz parte. O processo é esse. É o processo de errar, o processo de aparentemente cometermos arbitrariedades terríveis, mas no final vencerá a plenitude do amor, porque é a única gênese certa, absolutamente inexorável de cada um de nós. Que fiquemos com essas reflexões em nossos corações, em nossas mentes, desejando um ano de 2021 de muita luz e muita paz a todos, e muitas transformações e muitas ultrapassagens de porta, né? Que nós possamos então abrir as nossas portas e passar para este novo ano, na certeza de que o mundo continuará áspero, mas eu, cada vez mais, de braços abertos para o mundo, dando a ele a única coisa que em mim é abundante, o meu amor. Fiquem com Deus, que assim seja.